Tendo memória preparado um texto escrito para esta circunstância, seria a primeira vez que numa universidade eu leria um texto, mesmo numa cerimónia oficial. E aproximando-me, embora é verdade, da jubilação, faltando menos de 6 meses para esse momento, sentir-me-ia, ou precisamente 6 meses, sentir-me-ia muito pouco à vontade se não dissesse do coração exatamente o que penso sobre esta cerimónia e aquilo que nos une hoje aqui. E começaria por dizer que feliz coincidência esta de o dia de Portugal, de Camões, das comunidades portuguesas e das Forças Armadas, começar por antecipação, 2 dias antes, neste clima ligado ao conhecimento, ao saber, ao estudo, à ciência. Não é habitual. Como sabem, tradicionalmente existe um conjunto de cerimónias oficiais, civis e militares, uma partilha com as populações, alargada desde há 2 anos, à partilha com as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Mas é muito propício que se tenha iniciado o dia de hoje por uma reflexão acerca do presente e do futuro da região autónoma dos Açores, da perspectiva económica, social, cultural e cívica, e que o acento tónico desta outra riquíssima cerimónia, aqui, magnífico reitor, na sua e nossa universidade, tenha tido a ver com o que justifica verdadeiramente a educação em qualquer sociedade, e nomeadamente a educação universitária. Porque começamos pelo lançamento de uma obra da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E como não agradecer àqueles que conceberam a Fundação, que lançaram a Fundação, que hoje lhe dão a sua vida todos os dias. A minha primeira palavra vai para a família Soares dos Santos, e na família Soares dos Santos para o Sr. Alexandre Soares dos Santos. Porque, numa fase já adiantada de uma carreira notável como empresário, em diversificados setores da vida portuguesa, e também de um cursus honorum, leia-se, de uma outra carreira simultânea no domínio da responsabilidade social, de que beneficiam inúmeras instituições de solidariedade social, que se não imagina, porque a sua humildade e a sua discrição não permite que se saiba. Depois disso, entendeu que devia dar um terceiro passo, a pensar em Portugal, a pensar nos portugueses, e que era o passo do conhecimento da realidade nacional, e depois, como aqui foi muito bem salientado, mais recentemente, de uma das dimensões que, não sendo estritamente nacional, é muito importante para nós, a dimensão dos oceanos. Mas começou pelo conhecimento da realidade nacional. Talvez tenha passado despercebido a muitos dos presentes, quando se passou há 9 anos. Os indicadores estatísticos encontravam-se dispersos. Mesmo os mais fiáveis eram conhecidos com um apreciável atraso e não estavam acessíveis ao comum dos cidadãos. Os especialistas conheciam-nos, mas o cidadão comum ignorava-os. E o conceito foi excepcional. Foi coligir esses dados, o maior número, com a máxima atualização possível, e levá-los ao conhecimento de todos os portugueses. Parece tarefa fácil. Hoje é a tarefa mais fácil. Mas eu recordo, e a Maria João Valente Rosa recorda-se, porque ainda participei pela sua mão numa outra iniciativa precursora, como foi difícil chegar a dados muito simples,
por exemplo, no domínio da justiça, ou da educação, ou de tudo aquilo que era qualitativo e não tão classicamente económico ou financeiro, de muito do que era social. Havia indicações díspares, havia fontes quase inacessíveis, e foi um trabalho hercúleo o dos primeiros anos, na recolha desses dados. E por isso uma palavra é devida àqueles como António Barreto, que esteve no lançamento, e mais tarde Nuno Garopa, que foram dando o seu contributo para aquilo que hoje é uma verdadeira instituição nacional e que, com o presidente Jaime Gama, tem dado sucessivos saltos qualitativos. Foi um arranque difícil, foi uma obra muitíssimo meritória e nunca agradeceremos este contributo da Fundação Francisco Manuel dos Santos e do Sr. Alexandre Soares dos Santos e da família Soares dos Santos para o nosso país. E que não ficou por aí. É evidente que o número de edições, a variedade dos temas, também aqui a atualidade desses temas, a multiplicidade dos autores, a valia desses autores, a renovação geracional, porque 9 anos são 9 anos. É uma década da vida do país. Tudo isto não tem preço. E o que é mais impressionante é que no início o país não se deu conta. O país não se deu conta. Certamente aqueles que tinham por missão ir acompanhando e analisando o que se passava, se davam conta. Mas o país não se deu conta dessa revolução que se tinha iniciado na sociedade portuguesa. Não se deu conta. Pior ainda, porque, adiante voltarei a isso, porque a tendência hoje em muitas sociedades, assim não chega à sociedade portuguesa, vai no caminho inverso, do racional para o irracional, do racional para o emocional, precisamente indo contra a corrente. O trabalho da Fundação era um trabalho que não era suficientemente avaliado, sublinhado e agradecido. Mais tarde, alargou-se à comunicação social, aos grandes encontros temáticos, ao espaço público como um todo. E depois foi completado por uma preocupação cimeira, que é de toda a humanidade, mas também a nossa, e que se chama os oceanos, através de uma fundação irmã. Mas venhamos à Fundação Francisco Manuel dos Santos. Aqui disse o presidente Jaime Gama, estamos perante 200 mil acessos. É impressionante. Comparando com o que eram os acessos nos primeiros 3, 4 anos. Mas se me permite que lhe diga, ainda é pouco. Para o número de portuguesas e portugueses, temos de levar mais longe. Quer dizer que há milhões que não acedem, ao menos não acedem sistematicamente ao ritmo que desejaríamos, a estes dados. É evidente que os 200 mil são 200 mil que se vão renovando e que se vão somando e, portanto, são muitíssimos. É evidente que 1 milhão de obras chegado, nomeadamente às mãos das escolas são uma aposta de futuro, mas o trabalho é de tal forma importante que tudo o que se faça para levar mais longe o seu conhecimento é pouco. Venhamos ao que acaba de ser lançado. O que acaba de ser lançado significa só isto. É a primeira vez, estamos em junho de 2018, que fora dos dados oficiais estritos, há uma coleção, uma recolha utilíssima para efeitos de investigação, de dados muito ricos sobre diversos domínios da vida desta região autónoma. É a primeira vez. E por aqui chego
a um problema que é preciso repensar a nível nacional como a nível regional, que é o papel das fundações. E a falta de relevo que se dá, por vezes, a esse papel, nomeadamente daquelas fundações que foram essenciais para a vida do país e que são essenciais para a vida do país. Eu ouso dizer que, tal como a Fundação Calouste Gulbenkian foi essencial em pleno regime autocrático, no domínio da cultura e depois da ciência e, de alguma maneira, da educação, e cumpriu essa missão até à transição para a democracia, a Fundação Francisco Manuel dos Santos é essencial no domínio do conhecimento, que é base da vida cívica no nosso país. Das opções de políticas públicas, certamente, mas das opções dos cidadãos, das percepções dos cidadãos, dos comportamentos dos cidadãos. Só que, tal como aconteceu com a Gulbenkian, e podia citar mais um ou outro caso, a penetração de tudo o que é novo é sempre mais lenta do que aquilo que desejaríamos. E o que é notável na Fundação Francisco Manuel dos Santos é que, com menos de 10 anos, essa penetração deu-se e foi assumida pela sociedade portuguesa. Foi assumida por muitos na sociedade portuguesa. E espera-se que o mesmo aconteça aqui também, na região autónoma dos Açores. Eu ouvi, agradecendo, o debate, como sempre, magnificamente moderado por Helena Garrido, entre a inspiradora, largamente inspiradora desta obra, começada já há alguns anos, e o professor Mário Fortuna. Já conhecia, não apenas os dados, mas o texto, e já tinha ficado, nos casos, surpreendido, noutros casos, como a dizer, reconfortado na visão que tinha da realidade, noutros casos, desperto para novas questões. E não posso deixar de acompanhar, ou não fosse professor, a prioridade da educação. Mas também, ouvindo e olhando para os dados, por exemplo, sobre o abandono precoce, é muito difícil não ter presente duas realidades, que aliás também valem para o todo nacional, embora talvez menos, ou se quiserem, com um desfazamento no tempo, que é, por um lado, esse abandono tem a ver com razões económico-financeiras. Mais do que o não querer estudar, o pensar que o estudar não é pagante. Quando se trata de um abandono precoce, tão precoce, não estamos a falar na frequência do ensino superior, estamos a falar num abandono precoce, que começa mais cedo, em muitos casos, nós estamos a encontrar aí problemas estruturais e antigos do tecido social das várias comunidades. Foi assim e é largamente a nível nacional, aparentemente assim é também aqui, na região autónoma dos Açores. E a outra realidade fundamental é esta, é que, volvidos 44 anos sobre o 25 de Abril, percebemos hoje exatamente a dimensão do atraso existente naquela altura e o preço pago por períodos complexos vividos logo a seguir a essa data. Em alguns domínios económico-financeiros é fácil de perceber, porque há dados sobre o que era o atraso e depois sobre aquilo que se passou na sociedade portuguesa. Mas se formos para dados qualitativos, no domínio da educação, por exemplo, ou no domínio social, havendo saltos espetaculares, porque houve, na chamada democratização do acesso ao ensino ou no domínio da saúde, em indicadores básicos, ainda assim
A grande dificuldade foi depois a sustentabilidade do processo, que se traduz precisamente no garantir o cumprimento da escolaridade, o alargamento com o cumprimento dessa escolaridade, a vivência dessa escolaridade, a sua projeção na vida da comunidade. E há aqui todo um somatório de fatores que nós, os mais velhinhos, ou menos jovens, conforme a perspectiva, temos presentes. Eu tenho presente que quando iniciava o meu ensino primário havia apenas escolaridade de 3 anos para as raparigas e de 4 anos para os rapazes. Só já quase no fim do meu ensino primário que passou a haver igualdade de escolaridade de 4 anos não cumprida, e que a taxa de analfabetismo era impressionante nesses anos 50, como ainda nos anos 60, e ainda havia persistências até aos anos 70. O ter a noção disso e o ter a noção do que é hoje a realidade, o retrato da realidade, esse é um contributo fundamental da Prodata. Fundamental. E por isso lhe estamos imensamente gratos. Mas a cerimónia não parou por aí. Continuou com a entrega de bibliotecas a instituições escolares, culturais e sociais. E aí também recordo, de repente, em paralelo, o papel das bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, num tempo em que o acesso ao livro era tão difícil e tão avaro. Dir-se-á hoje, não é. Não é líquido que não seja por outras razões completamente diferentes. O mérito da entrega destas bibliotecas reside na ideia da perpetuação do esforço de informação, de estudo e de formação. E a cerimónia também não ficou por aí. Prosseguiu com a celebração de um acordo entre esta universidade e 2 instituições, uma das quais a Soriana, a outra a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para um estudo que me sensibiliza imenso, como é público e notório. Há muito que ando preocupado com o facto de ter crescido no nosso país, e era inevitável que crescesse, uma concentração obsessiva sobre dados económico-financeiros e o menosprezo de realidades sociais. E daí a preocupação com que acompanho aquelas situações limite, várias, de pobreza, de risco de pobreza, de sem-abrigo e outras, de instituições particulares de solidariedade social, e a dificuldade que é, a nível nacional, haver um retrato da realidade, da pobreza e do risco de pobreza. Há vários meios retratos, quartos de retratos, oitavos de retratos, mas não há um retrato atualizado. Vai havendo traços impressionistas. E é tão importante sabermos. Porque senão temos alguns retratos a pensar na temática do emprego ou do subsídio de desemprego, outros a pensar no apoio às instituições do setor social, outros ainda relativamente à atuação da administração pública central, regional e local nesse domínio, mas falta um pano de fundo. Que bom este trabalho sobre esse pano de fundo. É um contributo nacional. Não é um contributo daqueles que enchem páginas de jornais ou minutos dos jornais televisivos, porventura. Mas é um contributo que não é menos importante do que vários desses instantes. É mais importante, certamente, do que esses instantes. E tem, sobretudo, uma função crucial, que me recorda uma das intervenções que tive, já Presidente da República, a convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos. No dia 1 de fevereiro do ano passado,
Parece que foi há uma eternidade, tudo é relativo na vida, mas foi apenas há 1 ano e alguns meses. Fui convidado pela Fundação para o primeiro programa televisivo Fronteiras 21, na RTP2, para discutir um tema que alguns diriam perfeitamente abstruso e deslocado: os populismos. Não estou a falar da minha intervenção de 25 de Abril este ano. Estou a falar de um debate televisivo, de 1 de Fevereiro do ano passado. E a iniciativa não foi minha, foi da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Mas eu entendia logo como muito atual e particularmente oportuna. Porque, e por aqui regresso ao que disse no início, o esforço desta Fundação, a obra desta Fundação, visa precisamente prevenir fenómenos da mais variada espécie, seja qual for o qualificativo, se não for esse, porque se não gosta desse, será outro, que signifique a prevalência do irracional e do emocional sobre o racional no conhecimento da realidade, no tratamento da realidade e na decisão sobre a realidade. Chamemos outra coisa. Ora, o que é impressionante, infelizmente menos cá dentro do que lá fora, é todos os dias encontrarmos motivos de preocupação neste domínio, nos países mais inesperados, nas situações mais insuspeitadas. O que quer dizer que esta obra, quando arrancou, foi precursora, foi pioneira. E que, ao prosseguir como tem prosseguido, está a servir Portugal, está a servir os portugueses, está a servir a formação em geral numa sociedade contemporânea, em que tudo ou quase tudo nos apela menos para o racional. Nos apela para a reação imediata, para a conjuntura, para a gestão do curto prazo, para o olhar do imediato, para a fulanização das questões, para o instinto que se confunde com a intuição, mas não é, é precisamente a degradação da intuição, para o instinto na atuação cívica. E também por isso é devida uma palavra de gratidão. E a minha presença aqui, convidado que fui pelo Presidente Jaime Gama e aceitei de imediato, foi, há que dizê-lo, em parte, por causa dele. Tenho de reconhecer. Como gratidão pelo papel que tem tido à frente da Fundação e pelo papel que aqui revelou hoje, por 2 vezes, de amor a esta terra e a estas gentes e de empenho pessoal numa altura da vida em que poderia já não ter esse empenho, essa dedicação, esse entusiasmo, essa mobilização para uma causa não apenas abstrata, mas concreta. Porque estas cerimónias, e em particular esta, foram muito concretas. Não foram abstrações. Foram realidades muito concretas. Mas além da gratidão em relação ao Presidente Jaime Gama, foi uma gratidão à Fundação Francisco Manuel dos Santos e à sua obra, àquilo que tem feito, o que está a fazer e vai continuar a fazer. Muitas vezes sozinha, outras vezes acompanhada, mas em muito do que faz, no conhecimento da realidade e na preocupação com formação, porque isto é formação cívica, está sozinha. Está sozinha. Há outras instituições, noutras áreas complementares, mas muitas vezes está sozinha. E avança sozinha e avança bem sozinha. Pois o que lhe queria dizer é que, no que toca ao Presidente da República, não está sozinha. Não está sozinha. Está acompanhada e apoiada por ele, que lhe agradece, sem limites, o que está a fazer. E que o diz, e porque Presidente de todos os portugueses, o diz na convicção de traduzir aquilo que os portugueses sentem, e os que não sentem é porque não conhecem. Porque senão sentiriam
e diriam: e que melhor sítio, magnífico reitor, do que ser numa universidade? Que foi aquilo que certamente foi a sua razão de viver, é a minha razão de viver. É tão raro haver esta convergência no local e no sentido entre o exercício de uma função cívica e a vocação académica, que até isso fez crescer o meu júbilo. E também isso fez crescer a minha gratidão a um entendimento selado entre a Fundação e a Universidade. Que seja para a Universidade um acicate de inovação, ainda mais longe do muito que eu já reconheci que tem feito. Tem feito imenso. Pois depois daquilo que hoje aconteceu, a Universidade dos Açores tem a obrigação de ombrear com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, correspondendo às expectativas dos açorianos e também de todos os portugueses. Muito obrigado.